Já o desligamento por excesso de quadros será impessoal e voltado para a demissão de grupos de funcionários. O objetivo é reduzir custos, é garantir que os contribuintes não sejam obrigados a pagar por funcionários para os quais o Estado não tenha necessidade. No segundo caso, a indenização corresponderá, em princípio, a um salário por ano trabalhado. No primeiro, a metade desse valor. O servidor só poderá ser demitido por insuficiência de desempenho se for submetido a processo de avaliação formal, e terá sempre direito a processo administrativo com ampla defesa. Este dispositivo visa permitir a cobrança de trabalho pelos administradores públicos. A motivação dos servidores deve ser principalmente positiva, baseada no sentido de missão, nas oportunidades de promoção e no reconhecimento salarial, mas é essencial que haja também a possibilidade de punição. Já a exoneração por excesso de quadros permitirá a redução do déficit público, pela adequação do número de funcionários às reais necessidades da administração. A decisão deverá ser rigorosamente impessoal, obedecendo a critérios gerais, por exemplo, os mais jovens, ou os mais recentemente admitidos independentes, de forma a evitar a perseguição política. Os critérios impessoais evitarão longas contestações na justiça, porque tornarão impossível a demissão de funcionários escolhidos pelos chefes de acordo com critérios em que sempre haveria certo grau de subjetividade. Uma alternativa seria combinar os critérios impessoais com avaliação de desempenho. Embora essa alternativa seja atrativa, ela é na verdade incompatível com o desligamento por excesso de quadros, que acabaria reduzindo a demissão por insuficiência de desempenho. Todos os funcionários atingidos imediatamente arguiriam que estavam sendo vítimas de perseguição política, iniciar-se-ia uma longa ação judicial, e os objetivos da exoneração, reduzir quadros e despesa, seriam frustrados. De acordo com a proposta do governo, uma vez decidida a exoneração de determinado número de servidores, os respectivos cargos serão automaticamente extintos, não podendo ser recriados dentro de 4 anos. Dessa forma, evita-se a exoneração por motivos políticos. Estas mudanças não se fazem apenas para atender o interesse público e o da cidadania, mas também em benefício do funcionário. Todo servidor, competente trabalhador, que valoriza seu próprio trabalho, será beneficiado. Saberá que está realizando uma tarefa necessária. E, ao mesmo tempo, readquirirá o respeito da sociedade, o respeito que foi perdido quando uma minoria de funcionários desinteressados, cujo trabalho não pode ser cobrado, estabeleceu padrões de ineficiência e mau atendimento para todo o funcionalismo. É importante, entretanto, observar que a estabilidade do servidor, embora flexibilizada, é mantida, na medida em que este só poderá ser demitido nos termos da lei. Caso haja algum abuso, poderá sempre ser reintegrado pela justiça, ao contrário do que acontece no setor privado, onde não existe estabilidade, e o empregado demitido tem apenas direito à indenização. A manutenção da estabilidade do servidor não apenas reconhece o caráter diferenciado da administração pública em relação à administração privada, mas também a maior necessidade de segurança que caracteriza em todo o mundo o trabalho dos servidores públicos. Estes tendem a ter uma vocação para o serviço público, estão dispostos a ter uma vida modesta, mas em compensação esperam maior segurança. Uma segurança maior, por exemplo, do que a dos políticos ou dos empresários. Esta segurança, entretanto, não pode ser absoluta. O Estado garante estabilidade aos servidores porque assim assegura maior autonomia ou independência à sua atividade pública, ao exercício do poder de Estado de que estão investidos. Não a garante para atender a uma necessidade extremada de segurança pessoal, muito menos para inviabilizar a cobrança de trabalho, ou para justificar a perpetuação de excesso de quadros. Previdência Pública. A reforma do sistema de previdência do servidor público, por sua vez, é fundamental, na medida em que é a condição para a definitiva superação da crise fiscal do Estado. A crise do sistema previdenciário brasileiro deriva, em última análise, de uma concepção equivocada do que seja aposentadoria. Um sistema de pensões existe para garantir uma aposentadoria digna a quem chegou à velhice e não pode mais trabalhar.
Não existe para garantir um segundo salário a indivíduos ainda com grande capacidade de trabalho. Não existe para aposentar pessoas, particularmente funcionários públicos, aos 50 anos de idade. Os sistemas de aposentadoria garantidos pelo Estado, em todo o mundo, não são sistemas de capitalização, mas, em princípio, sistemas de repartição, em que os funcionários ativos pagam a aposentadoria dos inativos. Esta preferência pelo sistema de repartição ocorre porque o Estado, que geralmente tem condições de garantir o sistema, é mau gestor de fundos de capitalização. Um sistema de capitalização, por outro lado, só é legítimo quando o participante do fundo depender efetivamente da rentabilidade do mesmo. Ora, é difícil, se não impossível, dizer aos funcionários que sua aposentadoria dependerá de quão bem o Estado administrará o possível fundo de capitalização. De acordo com o sistema de repartição, entretanto, é preciso que haja um equilíbrio entre o número de jovens, que pagam o sistema em termos correntes, e o número de velhos beneficiados pela aposentadoria. No Brasil, estabeleceu-se um sistema de privilégios no que diz respeito ao sistema de aposentadorias dos servidores públicos, que se expressa na existência de aposentadoria integral independentemente da contribuição, e na possibilidade de se aposentar muito cedo. Enquanto os trabalhadores mais pobres do setor privado rural aposentam-se em média aos 62 anos, os funcionários públicos podem aposentar-se com proveitos integrais em uma idade pouco superior aos 50 anos, e os altos funcionários, antes dos 50 anos. Por outro lado, o benefício médio do aposentado pela União é 8,1 vezes maior do que o benefício do aposentado do INSS, enquanto a contribuição média do servidor público federal é 3,4 vezes maior do que a dos segurados MINS. O sistema previdenciário privado vem mantendo através dos anos um relativo equilíbrio financeiro, devido à estrutura etária em forma de pirâmide achatada, que ainda prevalece no país. Com a redução da taxa de natalidade, porém, essa estrutura etária está se modificando aceleradamente. Por isso a crise financeira da Previdência já está aí. Uma crise que tenderá a agravar-se à medida que a relação entre os jovens, que têm de pagar os custos da Previdência, e os aposentados for diminuindo. Nos anos 50, essa relação era de 8 para 1, hoje é de 2 para 1, em breve será de 1 para 1 e o sistema estará inviabilizado. No caso da Previdência Pública, o desequilíbrio já é total. As contribuições dos funcionários, somadas a uma virtual contribuição em dobro do Estado, financiam cerca de 1/5 do custo anual da folha de inativos e pensionistas. No entanto, o sistema sobrevive porque o Tesouro paga a diferença. Esta, entretanto, é uma situação iníqua, afinal os contribuintes estão pagando para que os funcionários se aposentem de forma privilegiada, que se tornou insustentável do ponto de vista fiscal. O sistema de aposentadorias do funcionalismo público provoca um rombo anual nas finanças públicas correspondente a quase 2% do PIB. Para sanar, a médio prazo, a curto é impossível, esse desequilíbrio originado em um sistema de privilégios. As duas regras gerais que estão sendo previstas para a previdência privada deverão também ser rigorosamente aplicadas à previdência pública. 1. A aposentadoria deverá ser por idade, ligeiramente corrigida por tempo de serviço, de forma que os funcionários se aposentem em torno dos 60 anos, 10 anos mais tarde do que hoje acontece. 2. O valor da aposentadoria, baseado nas últimas remunerações recebidas, deverá ser proporcional à contribuição e não integral, como prevê a Constituição de 1988. Só assim será possível garantir um custo razoável para o sistema previdenciário público. Este, entretanto, deverá permanecer garantido pelo Estado. Não faz sentido exigir de funcionários do Estado uma instituição que, ao contrário das empresas privadas, tem condições de garantir um sistema previdenciário, que recorram obrigatoriamente aos fundos privados de previdência complementar. O Estado garantirá a aposentadoria de seus servidores, independentemente do regime jurídico em que estiverem enquadrados. Para calcular quanto o funcionário deverá receber ao aposentar-se, deverá ser feito um cálculo atuarial.
dada a contribuição dos funcionários e do Estado para a aposentadoria, dadas as idades médias em que o funcionário começa a contribuir, se aposenta e falece, e dado um retorno razoável do fundo virtual, já que o sistema deverá ser de repartição, será possível calcular e estabelecer em lei a proporção da média dos últimos salários do funcionário que constituirá sua aposentadoria. Cálculos iniciais sugerem que essa porcentagem deverá girar em torno de 80%. Os direitos adquiridos e as expectativas de direito serão plenamente respeitados. Os funcionários que, antes da mudança da Constituição, já têm o direito de aposentar-se-ão segundo as normas atuais, mesmo que decidam fazê-lo daqui a muitos anos, quando chegarem à idade compulsória. Este é um direito adquirido. Por outro lado, as expectativas de direito serão garantidas de forma proporcional. Funcionário, por exemplo, que começou a trabalhar com 17 anos, tem hoje o direito a aposentar-se pelo atual sistema aos 52 anos. Pelo novo sistema, terá direito a se aposentar com cerca de 58 anos, 60 anos corrigidos pelo tempo de serviço, que foi longo. Com que idade aposentaria o funcionário, também admitido aos 17 anos, que no momento da emenda constitucional tivesse completado 17 anos e meio de serviço público? Como serão garantidas as expectativas de direito? Sua aposentadoria, calculada com uma simples regra de 3, ocorrerá em torno dos 55 anos. O mesmo tipo de cálculo deverá ser realizado para determinar o valor da aposentadoria. Deverá ser um valor intermediário entre a aposentadoria integral mais 20%, que hoje prevalece, e a aposentadoria em torno de 80%, que caracterizará o novo sistema. 3 projetos fundamentais. 3 outros projetos, além da reforma constitucional que acabei de delinear, são ainda essenciais para a reforma do aparelho do Estado brasileiro. Descentralização dos serviços sociais por meio das organizações sociais, implementação das atividades exclusivas de Estado com as agências executivas e profissionalização do servidor. O primeiro projeto é o da descentralização dos serviços sociais do Estado, de um lado para os estados e municípios, de outro, do aparelho do Estado propriamente dito para o setor público não estatal. Esta última reforma dar-se-á com a dramática concessão de autonomia financeira e administrativa às entidades de serviço do Estado, particularmente de serviço social, como as universidades, as escolas técnicas, os hospitais, os museus, os centros de pesquisa, e o próprio sistema da Previdência. Para isto, a ideia é criar a possibilidade de essas entidades serem transformadas em organizações sociais. Organizações sociais serão organizações públicas não estatais, mais especificamente fundações de direito privado, que celebram contrato de gestão com o Poder Executivo, com aprovação do Poder Legislativo e, assim, ganham o direito de fazer parte do orçamento público federal, estadual ou municipal. A autonomia da organização social corresponderá a uma maior responsabilidade de seus gestores. Por outro lado, a ideia implica maior controle social e maior parceria com a sociedade, já que o Estado deixa de dirigir diretamente a instituição. A implantação de um programa de publicização, transformação de entidades estatais de serviço em entidades públicas não estatais, permitirá que essas instituições ganhem ampla autonomia na gestão de suas receitas e despesas. Continuarão a contar com a garantia básica do Estado, que lhe cederá a título precário seus bens e seus funcionários estatutários, mas agora serão entidades de direito privado, que escapam às normas e regulamentos do aparelho estatal, e particularmente de seu núcleo burocrático, onde continuarão relativamente rígidas, mesmo depois da reforma constitucional. Neste processo, o importante é evitar a privatização e a feudalização das organizações sociais, ou seja, a apropriação destas por grupos de indivíduos que as usam como se fossem organizações privadas. Com esse objetivo, uma série de cautelas legais e administrativas serão adotadas, tomando-se, entretanto, o cuidado de limitar os controles por processo, já que o essencial será, tanto da parte do próprio Estado, quanto da sociedade, o controle por resultados das organizações sociais. O segundo projeto é o das agências executivas. A necessidade de
Aumentar o grau de autonomia e a consequente responsabilização por resultados inspiraram a formulação deste projeto, que tem como objetivo a transformação de autarquias e de fundações que exerçam atividades exclusivas do Estado em agências com ampla liberdade de gerenciar seus recursos humanos e financeiros, a partir de um orçamento global. O projeto das agências executivas está se desenvolvendo em duas dimensões. Em primeiro lugar, estão sendo elaborados os instrumentos legais necessários à viabilização das transformações pretendidas, e um levantamento visando superar os obstáculos na legislação, normas e regulações existentes. Em paralelo, começam a ser aplicadas as novas abordagens em algumas autarquias selecionadas, que serão transformadas em laboratórios de experimentação. Finalmente, o terceiro projeto prioritário é aquele que buscará completar o processo de profissionalização do administrador público. Já existem carreiras relativamente bem estruturadas de militares, policiais, juízes, promotores, procuradores, fiscais e diplomatas. Não está clara a existência de uma carreira de altos administradores públicos. A ideia é desenvolver essa carreira com base nas carreiras já existentes, criadas no final dos anos 80, de gestores governamentais, de analistas de finanças e controle e de analistas do orçamento. Já foram dados os primeiros passos nessa direção com a previsão de concursos públicos anuais para essas carreiras, com datas de inscrição e número de vagas definidos até 1999. Os concursos exigirão nível de conhecimento de pós-graduação em administração pública ou em economia. Os altos administradores destinar-se-ão a ocupar os cargos superiores de todos os setores da administração pública, onde se necessita de administradores generalistas, administradores financeiros e de controle e administradores do orçamento e programação econômica. Seu recrutamento dar-se-á principalmente nos cursos de mestrado profissional em administração pública, economia e ciência política. Conclusão: esta proposta de reforma do aparelho do Estado consubstanciou-se no Plano Diretor da Reforma do Estado, preparado pelo Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, aprovado em setembro de 1995 pela Câmara da Reforma do Estado, Presidência da República, 1995. Enquanto isto, em julho de 1995, o governo enviou sua proposta de emenda constitucional, que em outubro desse mesmo ano foi aprovada na Comissão de Justiça com pequenas modificações. No final do ano, foi nomeado o relator da emenda, que terminou 3 meses depois seu relatório, mantendo a maioria das propostas do governo, aperfeiçoando alguns aspectos e deixando em suspenso o tema mais difícil: a mudança na estabilidade dos servidores. Até o início de julho de 1996, entretanto, a reforma administrativa não pôde ser votada, dadas as dificuldades que enfrentou o governo na aprovação da reforma da Previdência Social e a inviabilidade prática de votar 2 emendas dessa dimensão ao mesmo tempo. Os reveses sofridos pelo governo na emenda da Previdência o enfraqueceram politicamente e faziam prever dificuldades grandes para a emenda administrativa no momento de sua votação, apesar do forte apoio que essa emenda recebia da opinião pública e dos governadores dos estados. Por outro lado, naquilo que se chocava diretamente com a Constituição, as ideias relativas à redução dos custos da administração federal, ao fortalecimento do núcleo estratégico, à implantação de agências executivas e das organizações sociais, caminhavam tanto no nível federal quanto no nível dos estados e municípios, onde a explosão dos custos com pessoal pressionava por reforma. Os estados, especialmente, passaram a tomar diversas medidas para coibir a existência de marajás, principalmente entre os aposentados da Polícia Militar e do Poder Judiciário. Iniciaram programas de demissão voluntária, enquanto esperavam a reforma constitucional. No nível federal, em relação às organizações sociais, tornou-se claro, desde meados de 1995, que não seria possível implantá-las nas universidades federais, dada a resistência dos professores e funcionários, que identificaram a publicização proposta com um processo de privatização.
Na verdade, a resistência à mudança nessa área está ligada à concepção burocrática do Estado brasileiro, ainda prevalecente em nossas elites, segundo a qual certas instituições que prestam serviços fundamentais ao Estado, e por ele são pagas, como é o caso das universidades federais, devem ter o monopólio das receitas do Estado naquele setor, no caso, o monopólio dos recursos destinados ao ensino e à pesquisa. Enquanto esse tipo de cultura burocrática não for mudada, enquanto não houver o amplo entendimento de que quem presta serviço ao Estado deve fazê-lo de forma eficiente e competitiva, será difícil transformar o Estado brasileiro em uma instituição realmente democrática, a serviço dos cidadãos, e não em uma organização a serviço dos funcionários e capitalistas que têm poder suficiente para privatizá-lo. 17. A perspectiva internacional. As alianças econômicas de um país estão diretamente relacionadas à sua estratégia de desenvolvimento. No caso do Brasil e da América Latina, isso é muito claro. A dependência da Inglaterra no século XVIII, e mais tarde a dos Estados Unidos, estava relacionada à natureza primária exportadora de sua economia. Quando a industrialização via substituição de importações tornou-se dominante, nos anos 30, as relações com os países centrais mudaram. Agora, os mercados locais precisavam ser protegidos da competição internacional para permitir a industrialização. Em um primeiro momento, a substituição de importações ocorreu exclusivamente no nível nacional, mas desde os anos 50 percebeu-se que a dimensão dos mercados nacionais era muito limitada. Para que a substituição de importações pudesse prosseguir era necessária a integração latino-americana. Nesse contexto regional, a integração assumia um caráter essencial para os países menores, enquanto para os maiores, como o Brasil, era uma condição de desenvolvimento apenas se quisessem prolongar indefinidamente o programa de industrialização por substituição de importações. A consequência inevitável da estratégia de industrialização por substituição de importações foi certo grau de nacionalismo. Entre os anos 30 e os anos 50, este fato foi claro, embora nessa década a substituição tenha ocorrido principalmente por meio dos investimentos das empresas multinacionais no Brasil, fato que começou a abalar as convicções nacionalistas. O regime militar no Brasil, que havia empregado a retórica internacionalista na Revolução de 1964, afinal adotou uma política externa nacional desenvolvimentista ao optar por manter a estratégia de substituição de importações. Entretanto, nos anos 80, quando tornou-se evidente que essa estratégia de industrialização havia se esgotado, mesmo para os maiores países da América Latina, o Brasil teve de reconsiderar sua abordagem quanto às relações internacionais. Neste capítulo, eu argumento que o Brasil, em função de ter aberto sua economia para a competição internacional, deveria ter dado um passo adicional. Reconhecer que o comércio e os investimentos internacionais estão se organizando cada vez mais em termos de macroblocos regionais. E, consequentemente, deveria tentar integrar-se ao NAFTA e à União Europeia, ou a ambos. Isto deveria ser feito ao mesmo tempo em que a integração econômica com a América do Sul, particularmente com o Mercosul, continua sendo prioritária. A integração com as regiões econômicas maiores deverá ser realizada a partir do Mercosul. 169 Desenvolver uma relação mais próxima com os Estados Unidos e a Europa é uma política defensiva que não tem nenhuma relação com o velho tipo de dependência primário exportadora. Não é compatível com o velho nacionalismo, que se alimenta de uma atitude anti-estrangeiros, segundo a qual é essencial a convicção de que o país não tem condições de negociar com os países desenvolvidos. 170 Parte da suposição de que o Brasil já tem condições para negociar seus interesses com os países desenvolvidos. O novo nacionalismo fundamenta-se no conceito de interesse nacional, que terá de ser protegido caso a caso. Todos os países são nacionalistas no sentido de que defendem seu interesse nacional, mas o novo nacionalismo é muito diferente do velho nacionalismo, que partia da suposição que os países latino-americanos são fracos e indefesos, cercados por poderes imperialistas. Por lhes faltar capacidade para negociar seus interesses, não tinham alternativa senão encostar-se em seu canto, proteger-se, e assim impedir a influência estrangeira.
Esta atitude ou esta política pode ter sido razoável no passado, quando a industrialização estava apenas começando, e o Brasil era, de fato, um país com limitada capacidade de negociação, mas já não é mais cabível. No contexto da interpretação da crise do Estado e, no nível interno, da estratégia social liberal de superação dessa crise e de retomada do desenvolvimento, no plano internacional, só uma estratégia do interesse nacional será compatível. A dependência ainda existe, mas a interdependência também é um fato. A exploração imperialista pode ocorrer, mas coexistem interesses mútuos. O Brasil já consegue negociar seus próprios interesses na arena internacional. Opção multilateral ou integração regional. Existem duas opções para as relações econômicas internacionais do Brasil: a opção multilateral no quadro do Mercosul e a integração em um bloco regional maior a partir do Mercosul. Em princípio, a primeira opção, que tem sido sistematicamente defendida pelo Itamaraty, é a mais aconselhável porque reflete o caráter diversificado das exportações brasileiras. A opção multilateral seria a decorrência de o Brasil ser um global trader. Entretanto, esta opção só seria viável se o restante do mundo também estivesse efetivamente engajado no multilateralismo. Se o comércio administrado e a formação de blocos comerciais não fossem características básicas do comércio internacional no capitalismo contemporâneo. A Europa liderou esse movimento de formação de blocos. Os Estados Unidos, o Canadá e o México a seguiram com o acordo do NAFTA. Dessa forma, a ideia de que o Brasil seja um small global trader, conforme é voz dominante no Ministério das Relações Internacionais do Brasil, pode ser uma boa descrição do que o Brasil representa em termos de comércio internacional, mas não implica necessariamente uma política que procure perpetuar a posição do Brasil isolado dos grandes blocos. 171 Os blocos comerciais são instituições discriminatórias. Liberalizam o comércio dentro da região, mas também estabelecem preferências entre seus participantes, ao mesmo tempo em que discriminam os intrusos. São, frequentemente, trade diverting ao invés de trade creating. Justificam-se quando a criação de um bloco tem poucos efeitos trade diverting. Em compensação, constituem-se em um caminho para a liberalização comercial na medida em que impõem essa liberalização no seio do bloco. A participação em blocos comerciais não é um caso de racionalidade econômica pura, mas uma questão pragmática de autoproteção. Se o Brasil insistir em ficar fora do NAFTA e da UE, será vítima de discriminação comercial. O argumento principal contra participar de um bloco comercial é que, se o Brasil se associar a um desses blocos, não conseguirá mais proteger sua indústria da competição externa. Este é um velho argumento protecionista que foi importante no tempo da estratégia da substituição de importações, mas que não faz mais sentido, já que o país abriu sua economia. Uma abertura adicional será necessária, mas, como um trade-off, os grandes mercados também se abrirão para o Brasil. O parceiro mais óbvio do Brasil, fora a América do Sul, são os Estados Unidos ou, mais amplamente, o NAFTA, que desde 1990 vem demonstrando interesse no assunto. A União Europeia, porém, que demonstrava pouco interesse em uma associação desse tipo, a partir de 1994 mudou de posição e passou a mostrar um interesse crescente em um acordo de livre comércio. Apenas o Japão, que lidera um bloco de produção, em vez de comercial, no leste e sudeste da Ásia, não mostrou até agora interesse particular pelo Brasil. O interesse americano ficou claro em junho de 1990, quando o presidente Bush lançou a Bush Initiative, oficialmente, a American Enterprise, que terminou com a aprovação do NAFTA em 1993. A reação do Brasil em relação a essa iniciativa foi cautelosa, argumentando então faltar-lhe um conteúdo real e que o país havia decidido negociar numa base limitada e esperar por uma melhor definição da parte do governo americano. Dessa forma, o Itamaraty provava de forma dramática a sua dificuldade em entender os novos tempos. Afastava a integração americana em função dos fantasmas do velho nacionalismo e do desenvolvimentismo. É verdade que a oferta inicial dos Estados Unidos de uma zona de livre comércio era tímida e vaga, mas isso não justifica a paralisia brasileira.
A demonstração de que a integração com a América Latina era compatível com o interesse nacional americano foi demonstrada pelo Acordo do NAFTA. Dessa forma, ficava desmentida a tese de que a proposta norte-americana não era para valer. O México deu conteúdo à retórica de integração americana. No passado, a retórica interamericana foi sempre uma estratégia dos Estados Unidos. Era uma simples estratégia de dominação. A partir, porém, do momento em que a hegemonia dos Estados Unidos na economia mundial passou a diminuir, a importância estratégica da América Latina passou a aumentar. A partir desse momento, a retórica e a prática da integração americana poderia também ser latino-americana. No encontro em dezembro de 1994, em Miami, que contou com a presença de todos os países americanos, um cronograma para a integração americana foi estipulado, a se completar em 2005. O Brasil foi pego de surpresa, mas assinou o acordo. Nem por isso mudou sua política contrária a uma maior aproximação com o NAFTA. É importante, porém, distinguir entre retórica e prática. Entendo que a retórica brasileira deveria ser a da integração americana. Na prática, defenderá a integração enquanto esta proteger seu interesse nacional, que deverá ser avaliado caso a caso. Esse interesse nacional basicamente coincide com o conceito de integração americana, mas não é necessariamente idêntico. O recente interesse da Europa no Mercosul e particularmente no Brasil deveu-se ao sucesso econômico do Mercosul. É também possível que os europeus finalmente tenham percebido que é razoável não terem tanto interesse pela América Latina do Pacífico, porque fica muito distante da Europa, e pela América Latina do Caribe, porque fica excessivamente próxima dos Estados Unidos. Mas que não há razão para não terem interesse na América Latina do Atlântico, que, por coincidência, corresponde ao Mercosul, porque a União Europeia é um bloco econômico tão atlântico quanto os Estados Unidos. O fim da bipolaridade, com o colapso dos regimes comunistas, o aumento do protecionismo nos países desenvolvidos e o relativo fracasso da rodada Uruguai do GATT, transformado em Organização Mundial de Comércio, um novo campo foi aberto para novos modelos de relações internacionais. A multipolaridade daí decorrente poderia levar o Brasil a aprofundar uma política multilateral, que poderia facilmente ser transformada em nova onda de conflitos com os Estados Unidos, semelhante ao que prevaleceu na administração Sarney. A percepção de que os Estados Unidos perdeu sua hegemonia econômica mundial fortalece a opção multilateral e favorece a acumulação de conflitos. De fato, a hegemonia americana vem definhando desde os anos 70, quando Europa e Japão começaram a aparecer como potências econômicas alternativas. Há, entretanto, uma grande diferença entre concluir que os Estados Unidos perderam a hegemonia e que o Brasil deverá por isso reforçar sua independência em relação a todos os países. Ao contrário, a partir desse momento, torna-se importante para o Brasil fazer uma escolha positiva no tocante à formação de blocos comerciais regionais. O acordo pode ser feito tanto com o NAFTA como com a União Europeia. Não é incompatível assinar dois acordos. A preferência provavelmente será dada ao NAFTA porque é impossível, em termos práticos, negociar simultaneamente com os dois blocos. Mas a decisão entre um ou outro como principal parceiro do Brasil dependerá do interesse demonstrado pelo possível parceiro. Manter um curso independente entre esses grupos de nações é uma opção tentadora mas perigosa. Sofre o defeito da arrogância de não estar disposto a fazer trade-offs. A competição entre os blocos mundiais aumentará nos próximos anos, e cada bloco precisará saber com que países poderá contar. Realismo periférico. Carlos Escudin, 1991, que estudou a natureza do confronto das relações internacionais da Argentina antes do presidente Carlos Menem, definiu uma política alternativa de realismo periférico. Enumerou os seguintes princípios para tal política. 1. Reduzir os confrontos com as grandes potências para assuntos materiais diretamente relacionados a seu bem-estar e base de poder.
2. Submeter a política externa a um rigoroso cálculo de custos, riscos e benefícios. 3. Redefinir o conceito de autonomia nacional, substituindo o conceito de capacidade de confronto por um de custos relativos da ação autônoma. E 4. Abandonar o conceito antropomórfico de dignidade e orgulho nacional, usando interesses públicos e não interesses de Estado como orientação para suas relações externas. Os princípios de realismo periférico claramente implicam uma crítica política internacional da Argentina. É impossível, entretanto, não ver que também podem ser aplicadas no Brasil. Devo fazer uma distinção entre minhas ideias e as de Scudi. Sua análise baseou-se na observação de que a Argentina é um país dependente, vulnerável, empobrecido e não estratégico para os interesses dos Estados Unidos. Scudi, 1991. 3. Esta é a fonte de necessidade de reduzir o confronto com as grandes potências. Eu já trabalho na direção oposta. Embora reconheça que o Brasil esteja relativamente empobrecido e vulnerável depois da grande crise dos anos 80, não há dúvida de que entre os anos 50 e 90 transformou-se em um país industrializado, situado em um estádio médio de desenvolvimento, que tem a capacidade de promover seus próprios interesses e negociar com as grandes potências sem medo, livre da necessidade de ficar sempre na defensiva. Meu ponto comum com Scudi é o pragmatismo, o desejo de evitar confrontos desnecessários e discussões teóricas quando o que é importante são os resultados. O modelo para este tipo de análise, entretanto, não é encontrado na América Latina, mas no Japão pós-Segunda Guerra. Derrotado na guerra, o país estabeleceu uma sólida aliança política com os Estados Unidos que não o impediu de avançar em seus objetivos econômicos. Pelo contrário, essa aliança, logo de partida, forneceu ao Japão uma generosa ajuda. Nunca privou o país também de manter seu interesse nacional como critério para suas decisões. Vemos esse processo se repetindo em outros países no sul e oeste asiático. Nesta região, os economistas e tecnocratas são essencialmente pragmáticos. Praticam forte intervenção estatal, mas sua retórica afirma que suas economias são voltadas para o mercado, porque tal retórica facilita as relações externas. Não estão preocupados em obter credibilidade. Não estão prontos, como estava o México, para buscar a confiança de Washington em Nova York às custas dos interesses nacionais dos seus países. Mas estão prontos para estabelecer relações políticas amigáveis com os países desenvolvidos. Relações externas e imagem internacional. As relações externas de um país são altamente dependentes de sua imagem internacional. Sua capacidade de barganha aumenta ou diminui dependendo da credibilidade que seu governo detenha na arena internacional. Para construir-se uma imagem positiva, é importante adotar a retórica que Washington aprecia, bem como uma estratégia diplomática competente, mas o que é realmente essencial é conseguir resultados. A credibilidade internacional dos países em Washington e Nova York está sujeita a flutuações súbitas. É instável como uma pluma no ar. Em 1990, com o Plano Collor I, o país ganhou subitamente uma grande confiança internacional. Em meados de 1990, surgiram grandes esperanças em relação ao novo governo brasileiro, com sua atitude moderna e reformas liberalizantes, voltadas para o mercado. Além disso, a coragem e a força do ajuste fiscal envolvidos no Plano Collor I, março 1990, confirmaram o caráter antipopulista da nova administração. Esse apoio ficou completo quando, em maio de 1990, o governo brasileiro adotou uma estratégia monetarista rigorosamente ortodoxa para combater a inflação. Este foi o engano que as autoridades brasileiras e Washington cometeram juntos. O apoio das autoridades de Washington para a política monetarista estava tão claro que, em setembro de 1990, o FMI aprovou a estratégia brasileira de combate à inflação quase que em toto. O acordo não foi aprovado pela diretoria somente porque faltava um acordo com os bancos. Quando, entretanto, no final desse ano, ficou evidente o fracasso do plano, a perda de crédito internacional do país e de credibilidade do governo foi imediata.
Entre julho de 1990 e abril de 1991, houve uma completa mudança de atitude por parte de Washington e Nova York em relação ao Brasil. A culpa do fracasso da política de estabilização foi jogada exclusivamente no governo brasileiro. Ao invés de admitir que a estratégia estava incorreta, que a inflação inercial e a indexação informal não podem ser combatidas com medidas monetárias, o discurso em Washington era que o governo brasileiro havia fracassado porque era populista, porque faltava controle monetário adequado e porque não induziu mais empresas e bancos à falência. Em setembro de 1991, houve um ligeiro abrandamento da política monetária por causa de problemas com os bancos. As taxas de juros extremamente altas em 1991, causa fundamental da recessão naquele ano, foram negligenciadas. No final de 1991, com o Plano Marcílio, a credibilidade internacional voltou para o governo brasileiro, na medida em que o país adotava rigorosamente todas as recomendações de Washington e Nova York. Um acordo formal foi assinado com o FMI. Mas, quando esse plano também fracassa, a culpa é atribuída aos fatores políticos, e a perda de credibilidade do país é imediata. O Brasil se torna the laggard of Latin America, o único país que não fez as reformas. Nos Estados Unidos, há uma frase que diz que nada é tão bem sucedido quanto o sucesso. O contrário também é verdade, nada é um fracasso maior que o fracasso. O fracasso prolifera e a parte culpada é sempre a que fracassou, não a que apoiou estratégias erradas. Depois do Plano Real em julho de 1994, a imagem do Brasil no primeiro mundo mudou radicalmente, desta vez na direção positiva. Mas a crise financeira do México em dezembro de 1994 reduziu fortemente a credibilidade na economia brasileira por parte dos mercados internacionais. Novamente, como havia acontecido na crise da dívida, os ventos da América Latina provaram-se mais fortes. 172. Conclusão. Uma maior integração entre o Brasil e os Estados Unidos ou a Europa pode ser um fator positivo no sentido de ajudar o Brasil a enfrentar seus problemas. Recentemente, testemunhamos, no início do governo Collor, a arrogância em relação ao primeiro mundo e, subsequentemente, nesse mesmo governo, a submissão. Nenhuma dessas atitudes levou ou levará a lugar algum. A integração americana ou europeia é uma prioridade para as relações externas do Brasil. Essa integração, no entanto, só faz sentido se duas condições forem cumpridas. Primeiro, o Brasil deverá continuar a aprofundar o ajuste fiscal e com as reformas voltadas para o mercado, mas sem adotar uma estratégia de obtenção de credibilidade a qualquer custo. Segundo, externamente, o Brasil deve conseguir negociar competentemente e celebrar alianças com os países desenvolvidos, sem medo e com uma retórica amigável e não submissa. O Brasil é grande o bastante para negociar com todos os países, inclusive com as grandes potências, e proteger seus interesses nacionais. 18. Rumo a um novo pacto político. Comecei este livro como uma análise das interpretações históricas do Brasil e das estratégias de desenvolvimento econômico. Sugeri que a interpretação mais adequada para o Brasil hoje deveria ser chamada de interpretação da crise do Estado e que a estratégia de crescimento correspondente deveria ser social-democrática ou social-liberal, contendo um claro componente pragmático. Além disso, sugeri no capítulo 11 que essa interpretação e essa estratégia ganharão relevância histórica apenas se apoiadas por um pacto político voltado para o desenvolvimento, baseado numa nova coalizão de classes que possa dominar o centro político. A questão central que discuto neste capítulo é se esse pacto político já está emergindo. Entre os anos 30 e os anos 60, não houve contradição entre ser moderno e apoiar um grau relativamente alto de intervenção estatal. Entretanto, desde os anos 70, como a estratégia de desenvolvimento conduzida pelo Estado tornou-se cada vez mais distorcida pelo populismo econômico e por um nacionalismo retrógrado, a modernização do país passou a identificar-se cada vez mais com as reformas voltadas para o mercado e a disciplina fiscal. O Brasil, assim como toda a América Latina, resistiu a essa transição intelectual e política.
No início dos anos 80, as visões predominantes no país, expressas no pacto político que levou à transição para a democracia, continuaram populistas e nacionalistas. Apenas após o fracasso do Plano Cruzado é que os políticos, empresários e líderes trabalhistas começaram a fazer a transição intelectual para as novas ideias. E somente em 1994, com a eleição do presidente Fernando Henrique Cardoso, um pacto político moderno, baseado numa coalizão política ampla, englobando a esquerda e a direita moderadas, e, portanto, o centro, de fato pareceu emergir. Neste capítulo final, eu analiso este processo, que é essencial para a consolidação da democracia e a retomada do desenvolvimento no Brasil. O Pacto Democrático Populista de 1977. Se a modernização é a transição de valores e práticas arcaicas para modernas, é este processo que tem enfrentado dificuldades e contratempos no Brasil. Nos anos 60, a direita, apoiada pelos militares, tomou o poder e assumiu-se como moderna, mas finalmente provou ser meramente um novo gênero do velho nacional-desenvolvimentismo, um desenvolvimentismo burocrático e autoritário, enquanto a esquerda continuava vinculada ao populismo econômico. Desde a década de 80, porém, a crise obrigou a uma transição para a modernidade, que está ocorrendo de forma contraditória e às vezes dramática. Um processo efetivo de democratização, reformas voltadas para o mercado, melhorias significativas na representatividade das organizações trabalhistas, progresso tecnológico considerável e aumento generalizado na produtividade coexistem, lado a lado, com políticas econômicas importadas e ineficientes, com o ressurgimento do populismo, com uma esquerda arcaica ainda presa aos ideais dos anos 50 e com o avanço do neoliberalismo. A transição democrática que ocorreu no Brasil em 1985 foi a transição de uma direita burocrática e autoritária dominada pelos militares para uma coalizão populista, não menos arcaica, de empresários, burocratas de classe média e trabalhadores. Chamei esta coalizão política, formada mais ou menos em 1977 e existente até 1987, de Pacto Democrático Populista de 1977. 173. Como seria de se esperar, esta coalizão política, que assumiu o poder com o presidente Sarney, em 1985, em seguida fracassou na retomada do processo de modernização e desenvolvimento do país. João Paulo dos Reis Veloso, 1990. 24, que, com o prestigioso Fórum Nacional que criou, notabilizou-se na proposta de um novo pacto político voltado para o desenvolvimento no Brasil. Disse que a primeira ideia básica para a modernização da sociedade brasileira é a opção política em favor de uma democracia sustentada por uma nova coalizão social dirigente, mais ampla que a anterior. Seja com governo de centro, esquerda ou esquerda, será preciso incorporar certas forças populares, inclusive de caráter sindical, à coalizão em que se apoia, em face das demandas sociais acumuladas e que têm de ser processadas. Só assim, teremos maiorias políticas amplas, capazes de sustentar governos estáveis. Veloso estava veiculando uma crença muito geral de que a modernização no Brasil exige um pacto político que pudesse, de alguma forma, incorporar as massas. No entanto, desde o fracasso do Plano Cruzado em 1987 até 1994, o Brasil experimentou um vácuo político. Os países industrializados normalmente não necessitam de uma coalizão política clara para que possam governar. A existência de um contrato social amplo que defina o poder que a sociedade civil delega ao Estado, ou, mais precisamente, ao governo que dirige o Estado, é suficiente. 174. Esta instituição, tão poderosa nos países desenvolvidos, é muito fraca nas sociedades em desenvolvimento. Em adição, coalizões políticas capazes de formular um projeto nacional são necessárias a fim de garantir a estabilidade política e um senso de direção para a sociedade. Uma coalizão política dessa natureza não existia no Brasil há muito. 175. Somente em 1994, com a eleição de Fernando Henrique Cardoso, uma nova coalizão política composta pela centro-esquerda e pela centro-direita tornou-se uma nova possibilidade.
A história política brasileira pode ser contada pela definição de grandes coalizões políticas ou alianças de classe. Como vimos no capítulo 1, ainda em 1930, um pacto político oligárquico prevaleceu, baseado no modelo de desenvolvimento primário exportador. De 1930 a 1964, predominou o pacto populista ou nacional desenvolvimentista, no qual a burguesia industrial, a classe média burocrática e setores da velha oligarquia se uniram em torno da industrialização substituidora de importações. O regime autoritário de 1964 correspondeu ao pacto burocrático capitalista, que aglutinou a burguesia, os militares e os servidores públicos, e excluiu a maioria dos trabalhadores e os setores democráticos da classe média. Em meados dos anos 70, a derrota do partido autoritário nas eleições ao Senado em dezembro de 1974 e, 2 anos mais tarde, o pacote de abril, golpe dentro de um golpe, patrocinado pelo presidente Geisel, suspendendo a distensão que havia começado quando tomou posse em 1974, foram os fatos políticos que dispararam a crise da coalizão autoritária. 176 Uma nova coalizão política, o Pacto Democrático Populista de 1977, começou a se formar. Esta coalizão de classe foi constituída quando a burguesia perdeu seu medo da ameaça comunista, viu que os militares não eram melhores do que os civis na condução da economia e decidiu, embora por meio de um processo longo e incerto, quebrar seus vínculos com o regime militar e se aliar com a classe média democrática e os trabalhadores. Dessa forma, a transição para a democracia no Brasil não foi o resultado de um conflito interno com os militares divididos em linha dura e linha branda, nem um presente do regime militar gradualmente convertido para a democracia, como sugere a literatura dominante e convencional nos Estados Unidos, 177, mas sim a consequência da decisão da classe empresarial de romper a aliança com a burocracia militar e estabelecer uma nova aliança com os setores democráticos da sociedade civil brasileira. Se quisermos ser precisos, o novo pacto político surgiu em abril de 1977, após o pacote de abril, que causou uma reação de indignação na sociedade civil. 178 O pacto se desintegrou no início de 1987, quando o fracasso do Plano Cruzado provou que representava uma resposta insatisfatória, fora do tempo, à crise. Esse pacto havia sido bem sucedido em seu objetivo maior e específico, restabelecer a democracia no Brasil, mas fracassou em promover as reformas econômicas necessárias, estabilizar a moeda, retomar o crescimento e promover uma distribuição de renda mais igualitária. Fracassou não só porque a crise deixada pelo regime autoritário era extrema, mas também porque a coalizão política democrática era populista, apostava ainda na estratégia de substituição de importações, patrocinava gastos deficitários e um amplo sistema de subsídios estatais, e acreditava que políticas salariais ingênuas pudessem ser eficazes para promover o crescimento e a distribuição da renda. A nova república foi estabelecida no Brasil em 1985 com grandes esperanças e aspirações, mas acabou vítima de sua atitude populista. Disse não à recessão e negou ou ignorou o fato de que os aumentos salariais provocariam inflação, de que o déficit público era um problema cada vez mais grave, que o Estado havia crescido demais, que as velhas estratégias de desenvolvimento estavam exauridas, e que o Estado havia mergulhado numa profunda crise fiscal. Do fracasso do Plano Cruzado em 1987 até as eleições presidenciais de 1994, o Brasil entrou em vácuo político. A grande coalizão de classes que caracterizou o Pacto Democrático Populista estava morta, e nada a substituiu. O colapso do Pacto Democrático Populista de 1977 abriu espaço para as reformas do presidente Fernando Collor, que, todavia, não conseguiu liderar uma nova coalizão política. Do vácuo político a um novo pacto. Collor foi eleito em 1989, sem o apoio de nenhum grande poder político. Sua vitória dependeu em grande parte de sua comunicação direta com as massas. Esse fato era visto por muitos como normal em um Brasil não desenvolvido. Isto é um equívoco. A eleição de um presidente sem raízes políticas foi possível porque a quebra do Pacto Democrático Populista deixou um vácuo.
A eleição de Collor não foi o produto de uma coalizão de classes e não representou a vitória de qualquer partido ou mesmo de uma tendência política. Foi simplesmente a consequência de sua habilidade de atingir as pessoas com uma plataforma moralmente indignada em uma época em que os partidos políticos e as classes sociais estavam particularmente desorganizados. Collor foi eleito sob a bandeira da modernidade, que ele definiu como expressão da superioridade do mercado sobre o Estado na alocação de recursos e no compromisso de combater a pobreza e a desigualdade. Certo que na relação pessoal e direta com cada eleitor havia um elemento claramente populista, mas este fato não o levou a adotar práticas populistas quando no poder. Suas políticas de estabilização fracassaram, mas isto não decorreu de ter sido receoso em tomar medidas impopulares e ver negado apoio às políticas de sua equipe econômica. Não foi porque o ajuste fiscal não foi promovido, nem porque políticas monetárias duras deixassem de ser adotadas. A política fracassou porque o caráter inercial da inflação brasileira foi incorretamente avaliado. O impeachment de Collor em 1992 não foi o resultado de uma resistência às políticas econômicas que adotou ou o resultado do fracasso em estabilizar. Foi sim a consequência de denúncias de corrupção comprovadas, que revelaram uma personalidade dividida e instável. Em algumas ocasiões, foi totalmente incapaz de discernir a esfera pública de seus interesses privados. Em outras, demonstrou uma visão corajosa de como modernizar o Brasil, que lhe permitiu, com o ajuste fiscal, a liberalização comercial e a privatização, mudar a agenda do país. A administração Collor formalmente terminou em setembro de 1992, quando foi substituído pelo vice-presidente Itamar Franco. Já havia sofrido um primeiro golpe em 1990 com o fracasso das tentativas de estabilização de Zélia. O plano de não estabilização de Marcílio Marques Moreira, não estabilização porque foi completamente incapaz de controlar a inflação alta e inercial, além de refletir visões monetaristas convencionais, revelou a fraqueza das elites brasileiras que não tinham um projeto nacional e se acomodavam à alta inflação. A administração Itamar Franco enfrentou os mesmos problemas. Inicialmente, ao novo presidente faltaram as qualidades de liderança necessárias para estabilizar a economia e preencher o vácuo político com um novo projeto de desenvolvimento. Somente quando Fernando Henrique Cardoso foi convidado para o Ministério da Fazenda, em 1993, o quadro de fato começou a mudar. Em 1994, Fernando Henrique conseguiu estabilizar os preços e poucos meses depois foi eleito presidente com grande maioria. O vácuo político foi superado. A eleição de Cardoso demonstrou que uma nova e mais ampla coalizão de classes se formava no Brasil. Demonstrou que a sociedade brasileira havia mudado, que a modernização havia ocorrido e que a retórica nacional desenvolvimentista e populista já não fazia mais sentido. Além disso, ficou claro que, sem uma coalizão política que abrangesse parte das massas, as elites políticas não teriam poder para promover o ajuste fiscal, estabilizar de vez os preços e definir uma nova estratégia de desenvolvimento. Faltava-lhes legitimidade. As elites políticas no Brasil viviam em desarranjo e perplexidade. A causa básica disso deve encontrar-se no vácuo político, no fato de que um pacto democrático e moderno não havia ainda substituído a coalizão democrático-populista de 1977. É por isso que a crise foi enfrentada de forma tão precária por elites sem projeto para o Brasil. Não podiam assumir o papel de salvadoras, como fizeram em 1964. Não obstante, a cultura democrática avançava no Brasil. Como observou José Álvaro Moisés, 1993. 32 A evidência empírica confirma a existência no Brasil de uma reserva preliminar de legitimidade democrática. Apesar do mal-estar crescente e intenso entre cidadãos sobre os trabalhos de política dia a dia, a adesão aos princípios normativos da democracia persiste entre segmentos diferentes da opinião pública. A sociedade estava tentando restabelecer um amplo pacto político. Os acordos entre a comunidade empresarial e trabalhista ocorriam em vários níveis.
Do lado empresarial, a Fiesp e o PB, um grupo de jovens empresários, revelavam-se mais abertos ao diálogo. Do lado trabalhista, o sindicalismo trabalhista foi renovado com a força sindical, e a CUT tornou-se menos radical, demonstrando maior abertura para negociações. Do lado burocrático e intelectual, havia tentativas de se organizarem em torno de partidos próximos ao centro, como o PSDB, ou levar o PT a posições mais próximas da social-democracia. O populismo, o corporativismo, o estatismo e o nacionalismo, que o PSDB criticou desde sua criação, passaram a ser questionados por amplos setores da sociedade. Collor, proveniente da direita, tentou definir um espaço comum entre a centro-direita liberal e a centro-esquerda social-democrática com sua proposta de liberalismo social. 179 fracassou. Fernando Henrique Cardoso, proveniente da esquerda, tem provado que um misto de liberalismo social de centro-direita com social-liberalismo de centro-esquerda é um projeto político não apenas viável, mas com capacidade de mobilizar um grande espectro político, contanto que seja implementado com uma clara noção de interesse nacional e com a convicção de que as massas precisam de participação maior na renda e no poder político do que tem hoje. Entretanto, os obstáculos para a definição e consolidação de um novo pacto político permanecem enormes. Primeiro, o velho patrimonialismo e sua expressão moderna, o clientelismo, estão ainda vivos no país. Segundo, o nacional-desenvolvimentismo e sua expressão contemporânea no corporativismo estão ainda muito presentes na sociedade brasileira, embora também em claro declínio. Setores significativos da classe trabalhadora e da classe média burocrática estão vinculados a uma visão arcaica de desenvolvimento e se recusam a participar de um pacto de modernização. Como Lourdes Sola observou, 1993, 237 tão importante quanto o impacto social e político dos processos de reestruturação econômica são os ajustamentos intelectuais a que se veem obrigadas as elites governamentais, políticas e econômicas, ali onde se impõe a tarefa de reconstrução do Estado em novas bases. Esse ajustamento ou essa transição intelectual, entretanto, é difícil. Personalidades intelectuais como Celso Furtado, cuja contribuição para o pensamento latino-americano sobre o desenvolvimento econômico a partir de uma perspectiva estruturalista foi imensa, só se comparando a de Raul Prebisch, tem expressado sua dificuldade diante das novas ideias e realidades. Num livro recente, Furtado, 1992, 35, observou que os países desenvolvidos, por meio do alto endividamento e das altas taxas de juros, estavam transferindo renda para si mesmos e promovendo a desorganização do Estado Nacional nos países em desenvolvimento. Além disso, e segundo um princípio básico da interpretação da nova dependência, a predominância da lógica das empresas transnacionais na ordenação das atividades econômicas conduzirá quase necessariamente a tensões inter-regionais, a exacerbação de rivalidades corporativas e a formação de bolsões de miséria, tudo apontando para a inviabilização do país como projeto nacional. Furtado permanece, assim, preso à visão da interpretação da nova dependência, para a qual a presença das empresas multinacionais podia promover industrialização, mas é intrinsecamente causadora de distorções que concentram a renda e inviabilizam a construção de uma nação. Terceiro, a burocracia estatal, cujo papel em todo pacto político novo é crucial, perdeu influência e tem se colocado na defensiva nos últimos 15 anos. Tem sido acusada de autoritarismo pelos democratas e de estatismo pelos neoliberais. Conforme observou agudamente Luciano Martins, 1993. 12 Na verdade, quem sempre pensou o desenvolvimento do país, quer sob um regime democrático, quer sob um regime autoritário, foi o Estado. Seja através dos círculos mais altos de sua própria burocracia, seja através de parte da inteligência nele de alguma forma inserida. Ora, quando o Estado entra em crise, é claro que os intelectuais ligados ao Estado também entram em crise. Quarto, a distância entre as elites e o povo no Brasil é muito grande. A
Heterogeneidade radical da sociedade brasileira faz dos pobres meio-cidadãos, transforma-os em sujeitos políticos que são formalmente cidadãos, mas que têm pouca noção de seus direitos e de como protegê-los de políticos patrimonialistas ou corporativistas. Dessa forma, temos uma situação de contradição da cidadania. As massas, que têm o direito de voto, são vítimas fáceis dos políticos demagogos provenientes da direita ou da esquerda. O pacto político possível. No longo prazo, as soluções para esses problemas estão relacionadas ao desenvolvimento econômico, à distribuição de renda e à educação. No curto prazo, entretanto, a solução mais óbvia para a crise de legitimidade que está por trás da contradição da cidadania é o pacto político. Este pacto abrangeria as elites políticas, que representam as três classes sociais básicas atualmente presentes no Brasil: a classe capitalista, a classe trabalhadora e, entre elas, a classe burocrata ou tecnoburocrática. Sérgio Abranches, 1993, descreveu três possíveis cenários estratégico-políticos para enfrentar a atual crise: controle de tensão, buffer de estresse, avanço desordenado, muddling through, e mobilidade sustentável. A resposta: a hiperinflação seria a estratégia de controle de tensão, por meio da qual os efeitos agudos da crise seriam controlados. Se e quando os mecanismos de controle falharem, uma nova ruptura ocorreria. Avanço desordenado. Empurrar a crise com a barriga é a resposta normal para a crise, a base do ensaio e erro. A estabilidade continua sempre precária. A solução efetiva será a do terceiro cenário, a mobilidade sustentável, que corresponde ao pacto político voltado para o desenvolvimento, que estou discutindo neste capítulo. Nas palavras de Abranches, 1993, 21, o consenso sobre regras e macro-objetivos estabelece as condições sociopolíticas para a implementação de políticas públicas necessárias às metas coletivas de bem-estar, enquanto as estratégias empresariais e individuais continuam voltadas para o progresso individual. O objetivo comum de alcançar metas de bem-estar, propiciadas pela elevação continuada da produtividade e da competitividade, condiciona metas mais específicas. Ao referir-me a um pacto político, não estou identificando com um mero acordo social que conciliasse líderes empresariais e sindicais, com a intermediação do governo. Um acordo social pode ajudar a estabilizar a economia, mas é um tipo de acordo de curto prazo, mais específico que um pacto político. Com pacto político quero dizer um acordo mais amplo, mais informal, uma coalizão de classe em que os representantes políticos tenham um papel essencial. Na história recente, os pactos políticos incluem o Pacto Populista entre 1930 e 1960, o Pacto Burocrático Capitalista Autoritário entre 1964 e 1977 e o Pacto Democrático Populista entre 1977 e 1987. O novo pacto político, que está finalmente surgindo com a estabilização da moeda e a eleição de Fernando Henrique Cardoso, é um pacto político pragmático e social-democrático. É um pacto de modernização sustentado por uma ampla coalizão de classe. Se transcender a eleição de um presidente e consolidar-se nos próximos anos, será compatível com a interpretação da América Latina que apresento neste livro e com uma proposta social liberal que aos poucos se vai delineando. Será o resultado da combinação de uma abordagem social-democrática europeia com a abordagem pragmática do leste e do sudeste da Ásia. Será uma abordagem na qual o desenvolvimento econômico e social ocorre nos quadros de um Estado financeiramente recuperado, que exercerá um papel importante ao complementar o mercado, coordenará a economia, promovendo sua competitividade internacional, investirá na infraestrutura e promoverá a distribuição de renda por meio de um sistema tributário progressivo e do gasto social que financia fundo perdido às ações nas áreas da educação, da saúde e da assistência social, ao invés de realizá-las diretamente. Um pacto dessa natureza não abrange a todos. Alguns grupos sociais perderão, particularmente os burocratas das empresas estatais e a baixa burocracia, que conseguia obter alguns privilégios do Estado. Perderão também os empresários que estavam superprotegidos. E continuarão a perder os marginais sem terra, sem teto, sem educação. A Cunha Smith,
1994, 22, observaram que as transformações implicadas pelo retorno ao mercado não são neutras com relação à estrutura prevalecente. E, verdade. Os grupos econômicos que têm dificuldade de participar da luta no mercado tenderão a perder participação na renda. No entanto, não tenho certeza de que a adoção de reformas orientadas para o mercado claramente reforcem os interesses estruturais capitalistas internacionais e os setores líderes das classes empresariais domésticas. Acuna Smith, 1994, 22. Isso ocorreu, por exemplo, no México e na Argentina, onde as reformas econômicas foram feitas com a estratégia do confidence building. No Brasil, elas foram mais pragmáticas e sistematicamente mais voltadas para o Brasil. É um sério equívoco assumir, como muitos fazem, que, nos anos dourados do nacional desenvolvimentismo, a distribuição da renda era mais favorável para os pobres e para os trabalhadores. É simplesmente falso. A estratégia de substituição de importações foi acompanhada pela concentração de renda em toda a América Latina. Agora, com Fernando Henrique Cardoso, espera-se que os aspectos sociais do desenvolvimento recebam especial ênfase. Por outro lado, agora sabemos, com base na experiência asiática, que as estratégias de desenvolvimento voltadas para o crescimento das exportações são mais compatíveis com uma distribuição de renda igualitária do que as voltadas para dentro, uma vez que as indústrias capazes de exportar são trabalho-intensivas. A estratégia de substituição de importações, com seus projetos capital-intensivos, tende naturalmente a concentrar renda, enquanto uma economia internacionalmente competitiva, voltada para o mercado, terá um resultado oposto. Há alguns obstáculos óbvios para este pacto. Um pacto político voltado para o desenvolvimento apenas se define totalmente quando o desenvolvimento econômico já está acontecendo. E até 1996 não era possível fazer essa afirmação, dadas as dificuldades em consolidar a estabilização e baixar a taxa de juros. Temos, assim, o clássico problema do ovo e da galinha. O pacto político não se consolida enquanto não há desenvolvimento, e este não ocorre enquanto o pacto político não lhe assegura as condições políticas necessárias. Não há solução óbvia para esse tipo de problema. Quando ela surge, é sempre prática e imprevisível. Desde 1993, o Brasil experimenta certo crescimento, ao mesmo tempo em que uma enorme reestruturação está ocorrendo no setor produtivo brasileiro. A expectativa é a de que este crescimento se consolide. Neste caso, um novo momento paradigmático da interpretação da América Latina estará sendo definido, um momento paradigmático baseado no diagnóstico da crise do Estado e na proposta pragmática e social liberal de superá-lo pela combinação de reformas orientadas para o mercado com uma forte ênfase nos investimentos em educação e saúde. Isto está provavelmente ocorrendo porque a crise dos anos 80 está retrocedendo e o desenvolvimento econômico está sendo recuperado. Os fatores positivos que favorecem um novo pacto político estão presentes. A estrutura social brasileira passou por profundas transformações durante os últimos 30 anos. Como observou Vanderlei Guilherme dos Santos, 1985, os 4 maiores atores no Brasil, os empresários, os trabalhadores rurais e a classe média, estão muito diferentes hoje do que eram antes de 1964. Os empresários, hoje são representados por uma infinidade de associações paralelas ao sistema oficial. O mesmo acontece com os trabalhadores. Os trabalhadores rurais passaram por um enorme processo de unificação. A classe média, que chamaria de classe média burocrática ou assalariada, a classe média tradicional ou capitalista corresponde ao extrato mais baixo da classe capitalista, aumentou em tamanho, foi proletarizada e tornou-se cada vez mais unificada. Um estudo recente, dos Santos, 1993, examinou o impressionante aumento no número de associações de interesses no Brasil. Esta extrema fragmentação é uma razão básica para a desordem existente, na medida em que torna a representação política difícil e complexa, mas também demonstra a vitalidade da sociedade civil.
A classe capitalista, como classe dominante, está pronta para participar de um novo pacto político. Não teme o comunismo ou a subversão. E a experiência recente, desde que a transição para a democracia foi alcançada em 1985, demonstrou que não há possibilidade de, sozinha, dirigir politicamente o país. Participará de uma coalizão de classe, e terá sempre um papel estratégico dado responsabilizar-se pela acumulação de capital, mas sua liderança política poderá ser limitada. Dentro dela, a tendência para a perda de poder relativo dos empresários industriais é muito clara. Principalmente os empresários ligados à indústria de bens de capital, que no início dos anos 70 começaram a ter grande influência no Brasil e, em seguida, foram parte estratégica do pacote democrático populista de 1977, estão claramente perdendo influência na medida não apenas em que parte de suas empresas não se revelaram internacionalmente competitivas, mas também porque, do ponto de vista ideológico, ou caminharam radicalmente no sentido de um neoliberalismo incompatível com a afirmação do interesse nacional, ou conservaram um discurso antigo, incompatível com os novos tempos. 180 O setor financeiro, que teve enorme avanço com a alta inflação, deverá também perder poder relativo, enquanto os setores exportadores, inclusive os agroindustriais, os setores de serviços e os setores produtores de bens de massa deverão ver seu poder econômico e político aumentado. No plano político, entretanto, a influência da classe empresarial tem se revelado menor do que se poderia esperar em função, seja do papel importante que se desempenhou na transição democrática, seja da crise das esquerdas, pelo fato de não lograrem o mínimo de unidade ideológica e organizacional. 181 A classe trabalhadora hoje está muito mais bem preparada para participar de um pacto político. Conta com um partido político, o PT, com 3 centrais sindicais, a CUT, a Força Sindical e a CGT, e um número enorme de associações civis. Tornou-se mais realista e menos exigente em relação ao que era imediatamente após a transição para a democracia. Nos primeiros dias após a instituição do regime democrático, os representantes da classe trabalhadora sentiram que eram os credores de uma enorme dívida social por causa das perdas salariais reais e presumidas. Acreditavam que a única forma de conseguir o que demandavam era por meio de uma organização política. Não acreditam mais nisso. Continuam legitimamente a protestar contra os salários baixos e a pobreza, mas sabem que a crise econômica é mais séria do que pensavam e que os aumentos salariais e a distribuição de renda apenas serão possíveis se a estabilização e o crescimento forem consolidados. Por intermédio das centrais sindicais, aumentaram sua capacidade técnica de discutir os problemas nacionais. Antes da década de 80, podiam apenas discutir e demandar aumentos salariais. Tinham pouca ou nenhuma capacidade de discutir sobre inflação, estabilização, ajuste fiscal e estratégia de desenvolvimento. Esse quadro mudou na direção positiva. Estão muito mais inclinados a participar dos acordos sociais e políticos do que no passado. O aparecimento do sindicalismo de resultados dentro da força sindical é apenas uma indicação deste fato. As mudanças que ocorreram na CUT ou no PT também são muito claras, embora na CUT o crescente predomínio de sindicatos de funcionários públicos pouco representativos a tenha enfraquecido e comprometido sua ação. O problema da burocracia ou classe média assalariada é mais complexo. Primeiro, as pessoas, inclusive intelectuais e políticos, normalmente insistem em ignorar esta classe. Não irei repetir meus argumentos sobre este assunto. 182 A classe média burocrática é uma classe social grande e complexa. Enquanto a burguesia ou classe capitalista é classificada pela propriedade privada ou meios de produção, ou seja, pelo capital, a classe média burocrática é definida pela propriedade coletiva ou controle das organizações burocráticas, privada, pública ou estatal. Enquanto os capitalistas acumulam lucros, a nova classe média ou burocrática recebe ordenados, e os trabalhadores, salários. Esta classe tem crescido em termos mundiais nos últimos 200 anos, basicamente associada à classe capitalista. Em determinado momento, na União Soviética e em outros países comunistas, ela tentou combater e substituir a burguesia, mas afinal fracassou.
no Brasil, tem estado na defensiva desde os anos 70, não apenas por causa do compromisso com o regime autoritário, mas também porque a crise do Estado e a onda neoconservadora foram fatores poderosos para enfraquecê-la. Segundo, o problema é complexo porque esta classe emergente normalmente disfarça ou nega a si mesma, particularmente desde meados dos anos 70, quando a alta burocracia estatal ficou sob o ataque das forças políticas democráticas no combate ao regime autoritário. Terceiro, para a burocracia, a crise do Estado significou aumento da instabilidade e da desorganização e diminuição dos salários e do prestígio. Assim, assediada politicamente e desmantelada pela crise do aparato do Estado, a burocracia estatal hoje tem dificuldade de participar de uma nova coalizão política. Este último aspecto implica uma contradição neoliberal comparável à contradição populista clássica. Para promover o crescimento, os populistas clamavam por intervenção estatal ativa, mas enfraqueciam o Estado, apoiando déficits orçamentários crônicos. Os neoliberais, para conseguir reformas econômicas voltadas para o mercado e para a alocação de recursos eficientes, combatem a burocracia estatal porque esta é o agente da intervenção estatal. Somente uma forte burocracia estatal, entretanto, pode alcançar o ajuste fiscal e promover as reformas voltadas para o mercado, que são essencialmente as reformas do Estado. 183 A burocracia estatal não está necessariamente comprometida com o intervencionismo do Estado ou com o neoliberalismo. Seu compromisso é com um tipo de racionalidade, um tipo de eficiência burocrática que, caso a caso, assumirá diferentes formas e aplicações. Sabemos que no capitalismo contemporâneo, voltado para o mercado mas burocrático, é impossível uma coalizão de classe efetiva sem a participação da classe média burocrática, particularmente a alta burocracia estatal, que no Brasil exerceu um papel-chave no desenvolvimento econômico entre 1930 e 1980. 184 A burocracia estatal, a burocracia pública não estatal e a burocracia privada devem participar de um pacto político emergente. A alta burocracia estatal diretamente participando das decisões do governo e da implementação de políticas. A burocracia pública não estatal participando de decisões por meio das universidades e organizações não lucrativas. E a alta burocracia privada participando por meio de grandes empresas e organizações de consultoria. Qual é o teor de tal pacto político? É um pacto pragmático e social, democrático ou social-liberal. Domina o centro político. Adota até certo ponto a abordagem da crise do Estado para explicar a crise brasileira é latino-americana, ao admitir que a causa básica da crise brasileira é a crise do Estado. Dessa forma, a primeira tarefa é reconstruir ou reformar o Estado, recuperar suas finanças, valorizar os funcionários estatais, reformar e tornar mais flexível o aparato do Estado, que a Constituição de 1988 deixou extremamente rígido. A segunda tarefa é definir uma estratégia de desenvolvimento. Esta estratégia será provavelmente a mistura de uma democracia social europeia, voltada para o bem-estar, e o pragmatismo do leste asiático, tecnológica e industrialmente orientado. Recusará o nacionalismo canestro e adotará uma política internacional consistente baseada no interesse nacional, um interesse definido caso a caso. Por outro lado, o aspecto liberal das reformas orientadas para o mercado estará fortemente presente nele. Se a tecnoburocracia estatal recuperar parte de seu prestígio e conseguir participar de um novo pacto político, um problema imediatamente surgirá. Essa burocracia conseguirá adotar pragmaticamente uma mistura de abordagem social-democrática com a leste asiática para os problemas econômicos. Conseguirá ela ser social-liberal em vez de social-burocrática, como foi no welfare state? Teoricamente, a resposta é sim. É verdade que a alta tecnoburocracia latino-americana é composta em sua maioria por economistas, muitos com doutorados nas universidades americanas, fortemente influenciados pelas ideias neoconservadoras que dominam essas universidades. Assim, como James Malloy, 1991-27, observou, podemos estar testemunhando um novo tipo de divisão ideológica dentro das coalizões neoliberais.
uma que parte de construções teóricas abstratas do capitalismo de mercado, elaboradas por tecnocratas macroeconômicos a partir de uma compreensão do capitalismo forjada na experiência concreta de empresas e setores econômicos. A contradição central provém do fato de que os tecnocratas vinculados aos governos projetam programas em torno de preocupações com resultados agregados, PIB etc., de uma lógica econômica baseada no mercado e não com a sorte de empresas ou grupos determinados. Este perigo sem dúvida existe. No entanto, se a burocracia estatal é fortemente afetada pelas influências estrangeiras, sua orientação nacional continua dominante. Foi este o caso no passado e que continua ainda hoje. Em muitas circunstâncias, a burocracia estatal tem sido um guardião eficaz do interesse nacional no Brasil. Além de adotar o princípio da racionalidade, sua raison d'être é também fortemente influenciada pelas visões dominantes da burguesia local, que nos últimos anos tendeu a se submeter à hegemonia ideológica do neoliberalismo. Os burocratas estatais tenderão a fazer o mesmo. Entretanto, como uma reação moderna contra o neoliberalismo já é evidente no mundo, inclusive no Brasil, é razoável esperar que a alta burocracia estatal, essencialmente flexível em termos ideológicos, seja um parceiro estratégico do pacto político-social, democrático ou, mais precisamente, social-liberal e pragmático que está surgindo. Final.